Vayatse, resumo da Parashá. Yaakov parte de Beersheba, fugindo da ira de Esaú para Haran, na casa do seu tio Lavan. No caminho, ao anoitecer, se dirige a Har Moriá para Tefilot, orações, e durante a noite tem uma visão em seus sonhos. Hashem faz a ele promessas da aliança para receber e transmitir brachot. Yaakov, em seus sonhos, contemplava anjos do Eterno que subiam e desciam uma escada apoiada no céu que descia até a terra. Hashem confirma a aliança feita com seus pais, os patriarcas, e fala sobre as promessas sobre a herança da terra, das brachot, sobre sua descendência, e que ela seria espalhada na Galut, no exílio, aos 4 pontos cardeais da terra, e que com isso abençoaria as famílias das nações. Yaakov estabelece uma matzeva, um monumento, uma rocha, na qual ele derrama azeite fazendo um voto a Hashem. Ele se obriga a se manter em santidade, piedade e submissão ao Eterno, bem como ser fiel no dízimo de tudo que receberia para a devoção divina. Ele chega finalmente a Haran, em frente a um dos poços que abastecia a cidade, e conhece Raquel, sua parente, que o leva para a casa de sua família. Em casa de seu tio Lavan, irmão de sua mãe, recebe o convite para permanecer na cidade e lhe dá suas filhas em casamento. Yaakov pede Raquel em casamento, mas ele é enganado por Lavan, que lhe entrega a Léa, a primogênita, sem que Yaakov perceba na noite da festa. Por Léa ele trabalha 7 anos, por Raquel mais 7 anos, e finalmente mais 8 anos pelos seus bens, e parte para Eretz Israel, depois que Deus ordena seu retorno. Yaakov parte a caminho de Eretz com suas esposas, filhos, servos, riquezas e muitos animais, e Lavan persegue a caravana, e depois de alguns atritos eles fazem uma aliança de paz e se despedem. Essa é o resumo da Parashá. Vamos nos ater somente no início do relato. Vayatse quer dizer e saiu. O nome da Parashá, Vayatse, quer dizer e saiu. E saiu quem? Yaakov. Saiu Yaakov de sua casa, saiu Yaakov de sua família, saiu Yaakov de Beersheba, sua cidade, saiu Yaakov da sua terra de Israel, terra prometida, que o Eterno ratifica a aliança com Yaakov. Saiu Yaakov do seu conforto. Saiu porque Yaakov saiu de Israel, né? Lembrando, ele comprou a primogenitura de seu irmão, que não estava muito preocupado com a herança, porque essa primogenitura ela iria ser o elo entre Abraham e toda a geração dos Bnei Israel. Ele não se importava com isso. Yaakov, que não era o primogênito, ele olhava para Esaú e via que a primogenitura que estaria sobre o seu irmão mais velho, ela ia fracassar. Porque quando o Eterno escolhe Abraham e escolhe o povo de Israel, existe a necessidade das pessoas, das gerações de Abraham, andar como Abraham andou. E Esaú não andava como Abraham andava. A Torá diz que Yaakov era homem de tendas e Esaú era perito caçador. Isso de uma forma literal não nos mostra exatamente o caráter dessas duas pessoas. Mas nessas palavras a gente pode identificar. Yaakov era um homem de tendas, ou seja, Yaakov
ele era uma pessoa mais caseira. Era uma pessoa que gostava de ficar perto dos seus pais. Quem eram os seus pais? Isaac, um homem que temia Deus. Um homem que no Monte Moriá, sabendo que ia ser sacrificado, por causa da vontade do Eterno, deu a sua vida, praticamente. Ele é um tipo de Mashiach. Ele já tinha 37 anos. Ele poderia muito bem correr. O pai dele, com mais de 100 anos, ele não iria conseguir. Mas ele entendeu que era a vontade de Deus. E ele se deu. Esse era Isaac, um homem que temia o Eterno. E Rivka, sua mãe era aquela que quando chegou Eleazar e esse servo do Senhor orou ao Eterno para dar um sinal, era uma mulher de tzedakah. Tinha santidade naquela mulher, apesar de morar junto uma família de enganadores, porque Labão era um enganador. Ele vai mostrar justamente nessa paraxá quantas vezes ele enganou Jacó. Mas quando chegou aquele homem, que era um homem desconhecido, ela não só deu água para ele, mas como alimentou 10 camelos. E ela fez isso rapidamente. A Torá diz que ela não perdeu tempo, e ela se ofereceu. Essas atitudes mostram o caráter dessas pessoas. E Jacó gostava de ficar com pessoas desse tipo, servos do Senhor. Agora, Esaú não. Esaú era um homem perito caçador, um homem que casou com 3 mulheres, 2 cananitas, contra a vontade dos seus pais, e uma filha de Ismael, para tentar conseguir algum mérito. Mas ele tinha que sair e ir lá onde Jacó foi. Lá em Harã, na parentela de Abraham. Então, na história nós vamos ver isso. Esaú chega faminto, ele poderia ter comido qualquer outra coisa. Isaac era muito rico, mas só que ele cobiçou o prato do irmão e quis enganar o irmão. E quando eles fizeram um negócio, foi escrito no céu. E Jacó falou assim: me jure agora, claro como esse dia que você está me vendendo. A Torá diz dessa forma. E ele jurou. E foi decretado. Jacó tinha o direito legal diante do Eterno. Espiritualmente ele era o herdeiro. Só que quando Isaac fala que vai abençoar o seu irmão, a sua mãe, que estava acostumada com aquele ambiente, apesar de ser uma mulher de Deus, uma mulher de tzedakah, uma mulher de atitude, ela temeu. E ela arquitetou todo o plano para Jacó receber a bênção. Eu acho que eu falei isso no ano passado, me veio agora na mente. A gente lembra quando Jacó foi abençoar os 2 filhos de Yosef, ele cruzou a mão. Porque na hora o Ruach HaKodesh veio sobre ele e ele cruzou a mão. E quando o Yosef fala: não pai, não é assim, esse é o mais velho, você está errando. E ele fala: não filho, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Iria acontecer a mesma coisa. Se Jacó não tivesse ouvido a voz da sua mãe, provavelmente na hora o Eterno ia exercer justiça sobre Jacó. Mas quando a gente quer dar uma mãozinha para o Eterno, a gente acaba fazendo besteira. E o que aconteceu? Grande consequência. Sua mãe não viu mais ele.
o seu irmão quis matá-lo, mesmo estando errado. E ele teve que fugir da terra de Israel. Faltou um pouquinho de confiança em Deus. Ele fala assim: porventura me apalpará meu pai e serei aos olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Isso que ele falou para a mãe. A mãe falou assim: não, se acontecer isso, a maldição vem sobre mim. Ele devia ter falado: não, mãe, o Eterno sabe todas as coisas, nós temos que confiar no Eterno. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então ele teve que assumir as consequências dos seus erros. E teve que sair da sua terra, sair da sua parentela, sair do lado da sua mãe e do seu pai que ele amava, para ir num lugar distante, fora da terra da promessa. Ele pecou, sua mãe também pecou. Mas eu imagino que depois que tudo aconteceu, o pecado dele ficou aparente e ele teve que pedir perdão para o pai. E ele foi conversar com o irmão. Provavelmente ele foi conversar com o irmão. Com certeza ele foi conversar com o irmão. Provavelmente assim: o que você está querendo? Você não me vendeu? O que você quer, a primogenitura? Só que o irmão quis matá-lo. E houve rumores dizendo: quando meu pai morrer, certamente eu vou matar meu irmão. E a mãe chamou o seu esposo, e Isaac falou: nós precisamos caminhar esse menino. Esse menino precisa casar. Se ele ficar aqui, não vai dar certo. Mas só que ele recebeu a bênção. Por mais que ele tenha errado, ele ia ser abençoado de uma forma ou de outra. Pecou, mas a bênção foi dada. Na verdade, a bênção foi dada desde antes de ele nascer, meus irmãos. Porque a profecia já falava para Rivka: no seu ventre existem duas nações, a maior servirá a menor. Fala interessante, né? Seu pai perdoou, seu irmão não perdoou. O perdão é uma característica do servo de Deus, gente. Yeshua disse lá em Yohanan 20, 22, 23, né? E havendo dito isso, no finalzinho, Yeshua já tinha sido ressuscitado aqui. E ele fala o seguinte para os seus talmidim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Ruach HaKodesh. Interessante, antes de Atos 2, hein? Recebei o Ruach HaKodesh, e assoprou sobre eles. E ele fala o que? Depois que ele assopra o Ruach HaKodesh, ele resume toda a Torá da seguinte forma: aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes são retidos. Isso aqui também é uma outra frase que resume toda a Torá. O perdão é algo essencial para a fé, porque se você não perdoa, você fica amarrado com aquela pessoa. Se você não perdoa, você fica amarrado com aquela situação. E quando você está grudado com esse tipo de coisa, te impede de você receber. Então nós temos que mostrar essa característica do servo do Eterno. Isaac perdoou, mas Esaú quis matá-lo. Esaú não tinha nenhuma característica de um servo do Eterno, não era uma pessoa transformada, não era uma pessoa que tinha tido uma experiência com o Eterno. E Jacó agora
tem que, apesar de ter recebido a Abraão, apesar de ter sido eleito antes da sua concepção, do seu nascimento, ele tem que passar pelas consequências do seu erro. Então ele sai de Beersheba. Provavelmente Isaac era um homem muito rico. Isaac não ia deixar o seu filho ir a pé, como as pessoas acham, né? A gente vai ver filme lá, ele está andando sozinho com uma mochilinha, né? Chega em Harã, morrendo de sede, atravessa o deserto. Ele vai subir de Beersheba, vai subir o Israel inteiro, gente. E depois vai fazer a curva lá em cima, vai para a Síria, a pé. Ele passa por Jerusalém. E ele passou por Jerusalém e passou no Monte do Templo. E dormiu ali no Monte do Templo. Provavelmente ele saiu montado num camelo e mais um outro camelo cheio de mantimentos, roupas, dinheiro. Só que a Torá diz que quando ele chega em Harã, ele está a pé e sem nada, e com sede. Isso aí quer dizer o quê? Que ele foi roubado no caminho. A tradição diz que Esav arquitetou um plano para matar Jacó no caminho. Só que isso aí é tradição, a gente não sabe, né, dizer ao certo, né? Que foi roubado, provavelmente sim, né? A gente não sabe se é antes de Moriá ou depois, mas provavelmente antes, por causa da oração que ele faz em Moriá. E ele chega cansado no Monte Moriá. A tradição diz que ele chega no Monte Moriá. E quando ele chega lá, o Eterno o abençoa. Ali ele tem uma visão. Mas todo aquele que tem um chamado, todo aquele que é ungido, todo aquele que obedece à palavra do Eterno, ele vai sofrer perseguições. Provérbios 24, 15 e 16 diz o seguinte: não armes cilada contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Amém. Mas os ímpios tropeçarão no mal. É interessante isso. Nós podemos pecar, nós podemos escorregar, nós podemos, errar. A gente pode cair 7 vezes, mas todas as 7 vezes o Eterno nos levanta. Todas as 7 vezes a gente tem o amparo do Eterno. Jacó errou, mas só que ele recebeu a bênção do Eterno. Se ele, Isaac, nunca saiu da terra de Israel. Quando veio a fome sobre a terra, o Eterno falou: você não saia, que eu vou ser contigo aqui, nessa terra. E quando Abraão precisou trazer uma esposa, foi Eliezer que foi atrás da esposa, e não foi Isaac. E aconteceu a mesma coisa com Jacó. Mas por causa desse engano, ele teve que fugir, ele teve que sair, e foi ao encontro do seu destino. Muitas vezes a gente tem um destino para alcançar, só que em vez de a gente ir numa linha reta, a gente faz umas curvas. Em vez de ir pelo plano, a gente quer subir a montanha, depois tem que descer a montanha. O Eterno nos traz um caminho plano, reto, e nós vamos chegar lá? Vamos, mas com muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Jacó, quando chega no Monte Moriá, ele deita sua cabeça e começa a refletir. Agora ele está provavelmente sem nada, incerto no seu futuro, sabendo que tem a bênção, mas ele ora ao Eterno, né? Ele ora ao Eterno. Olha só que interessante. A gente está vendo que o Eterno está ratificando a aliança que ele fez com Abraão e com Isaac.
A mesma promessa que ele fez com Abraão, com Isaac, ele está falando as mesmas palavras com Jacó. Você é o escolhido meu para continuar a geração de santos, geração de nação santa, nação separada, sacerdócio entre as nações. E a tua descendência será como o pó da terra, e estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Está falando de Mashiach. Através de você, Jacó, virá Mashiach. As famílias das terras serão alcançadas através do seu descendente. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Olha só, era o que ele estava precisando de escutar, gente. Era o que ele estava precisando de escutar. Provavelmente quando ele deitou ali, ele clamou ao Eterno por proteção. Ele queria continuar esse legado do avô e do pai. Ele queria uma confirmação, gente. E ele recebeu nessa visão maravilhosa. Na verdade, o Senhor, daí ele acordou. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Olha só a promessa, você não vai ficar no exílio, você vai voltar. Eu vou fazer você retornar para essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. O Eterno jurou a Jacó. Olha só que interessante. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Olha só. Que terrível é esse lugar, e não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Olha só onde ele estava, gente. Ele estava no Monte Moriá, no monte do templo, no monte onde Isaac quase foi sacrificado, no monte onde o carneiro ficou no lugar de Isaac, no monte onde Davi erigiu, através do seu filho Shlomo, o templo sagrado. Ele estava no lugar onde era chamada Casa de Deus e Portal do Céu, gente. E ele via aquela escada e os anjos subiam e desciam. Então levantou-se Jacó pela madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Bet-El, Casa do Eterno. Bet-Casa-El, o Eterno. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Olha só que interessante. Antes era Luz. Alguma coisa aconteceu ali para darem o nome de Luz. E Jacó fez um voto com o Eterno. Ali ele fez a sua parte na aliança. A sua parte na aliança é o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, ou seja, sustento, e vestes para vestir, e em paz eu retornar à casa do meu pai, voltar para essa terra, se ele cumprir tudo isso. Ele cumprindo tudo isso, não é se ele cumprir, porque ele tem que fazer paralelamente. Uma aliança é assim: quando dois reis fazem uma aliança, os dois têm que cumprir a sua parte. E nós, quando entramos na aliança, nós temos que cumprir a nossa parte. O Eterno que nos sustenta, o Eterno que nos protege, o Eterno que nos guia, e nós temos que ter o que? Santidade. Essa é a nossa parte do cumprimento. E ali Jacó fala o seguinte: e em paz eu retornar para a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E não era antes? Sim, era. Mas aqui ele está renovando os seus votos. O Eterno acaba de renovar a aliança com Jacó. O momento mais grandioso da vida de Jacó. Aquilo que o Eterno tinha falado com Abraão, com Isaac, ele está falando com Jacó agora.
O bastão está na mão de Jacó. E essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. Está falando assim, aquela pedra seria uma casa de Deus. Mas ali ele está profetizando, ele foi lá e construiu uma casa com aquela pedra? Não. Mas Davi fez. Vocês entenderam isso? Essa pedra será, que tem um posto por coluna, será casa do Eterno. Será casa do Eterno. Ali naquele lugar foi erigido o templo. Jacó está em processo. Ele errou, pediu perdão. Ele errou, mas está seguindo o caminho do Eterno. E quando ele está ali no Monte Moriá, ele tem visão, tem dons. A gente vê Deus acrescentando na vida de cada um de nós, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente tropeça, a gente pede perdão, a gente retorna, faz techuvar e continua, mas o Eterno está com a gente, Baruch Hashem, Ele é fiel. E Jacó gera filhos fora de Eretz Israel. Olha só que interessante. E traz os filhos para dentro. Entende? O Eterno, ele forja seus filhos aonde? No exílio. O Eterno forja a nossa espiritualidade aonde? No bem bom, ou nas tribulações, ou nas provações. Se a gente for pegar o significado dos patriarcas, nós vamos ver que Avraham, ele simboliza Chokhmah. Yitzhak, ele simboliza Gevurah. E Yaakov, Tiferet. Tá? Tem isso na Bíblia? Exatamente como eu falei, não, mas tem conceitos. Mas vamos entender, olha gente, o que Paulo fala sobre Abraão? Que ele creu e por isso foi justificado. Ele foi justificado por obras? Foi justificado pela fé. Exatamente, pela fé. E a fé vem do quê? Da graça. Certo? A graça. E o que é Hesed? Graça. Está vendo como? O que é mais importante em Abraão? Ele foi o primeiro a ser chamado, foi chamado por Hashem, que pela graça, ele, através de Abraão, primeiro Yehudi, ou primeiro hebreu, o patriarca, o primeiro patriarca, nos mostra que essa eleição não veio por obras, veio por graça, por fé, mediante a fé. É a graça de Deus, é o favor imerecido. E a tradição judaica diz que Abraão está conectado com Hesed. Isso é o que? É algo coincidência? Lógico que não. Mas esse texto de Romanos é conhecido na literatura rabínica? Não. Então como é que foi conectado isso? Porque é divino, gente. Porque é inspirado. Abraão tem conexão com graça, com Hesed. E a gente vê isso na Brit Hadashah. E Yitzhak com Gevurah. O que é Gevurah? Força, poder e justiça. Justiça, gente. Justiça. Os ditos rabínicos diz que ele servia, falei isso na paraxá passada, ele servia com o quê? Com reverência e temor. Porque o próprio texto da Torá diz:
quando nessa paraxá, quando Jacó e Labão estão juntos e eles oram invocando o Deus deles, ele fala: o Deus do meu pai, o temor de Isaac, porque ele tinha aprendido isso com o pai. É a característica de Isaac, um homem temente ao Eterno, um homem reverente ao Eterno, um homem que está conectado com justiça, gente, justiça. O que aconteceu com Isaac? A parte mais importante, assim como nós temos a eleição da graça mediante a fé em Abraão, a gente tem que é o ápice da vida de Abraão. Nós temos também o ápice da vida de Isaac, que era onde? No Moriá. No Moriá, ele se entregou. E quando ele estava ali no altar, o anjo do Eterno falou: tem um carneiro no lugar. Isso aí é o que? Justiça sendo feita. Porque o Eterno falou: se você comer Adão, certamente você não vai morrer. E alguém teve que morrer no lugar. E essa é a justiça. Yeshua pagou com a vida. Yeshua era aquele cordeiro que ficou no lugar de Isaac. A justiça está conectada. Poder e justiça está conectada com Isaac. A gente vê os conceitos. E Jacó. Jacó é o neto. A partir de Jacó vai sair o que? As 12 tribos. Por isso que precisou ter 3 patriarcas. Todos eles, os 2 primeiros, nasceram de mãe que era estéril. Mas só que foi escolhido pelo Eterno. E em Jacó, não. Em Jacó ele teve 4 esposas. E das 4 esposas se alastrou. Porque ele é a coluna do meio. Então nós vamos ter a coluna da direita, Abraham, que é Hesed, graça. A coluna da esquerda, Isaac, que é Gevurah, que é justiça. E a coluna do meio, que é Jacó, que é o que? Harmonia, gente. Olha só que interessante. O caminho do meio, Maimônides fala que é o caminho do ouro. Nós não podemos ser muito extremo de um lado nem muito extremo do outro, mas devemos andar no caminho mais reto para Keter, que é a coroa, que é a presença do Eterno, que é simbolizada pela presença do Eterno. Somente o Hesed puro, ele não fica eficiente. Por exemplo, se você tem um filho e se você dá tudo para ele e não dá limite para ele, não dá Gevurah, não faz com que ele ande na justiça, ele vai ser um marginal. E se você não dá amor para o seu filho e só dá justiça, só dá poder, ele também vai ser um outro marginal. Cada um no seu lado. Agora, se você está no caminho do meio, utiliza o Hesed e a Gevurah e harmoniza essas questões, você chega com mais facilidade. Por isso que nós temos que ser servos equilibrados, né? Nós temos que equilibrar também o que? A compreensão e o entendimento, né? Compreensão e sabedoria. A teoria e a experiência. Tem muita gente que não tem muita teoria, mas tem experiência com o Eterno. Compensa. Tem gente que tem muita teoria, conhece muita coisa,
conhece a Bíblia inteira, só que não tem uma experiência com o Eterno. Não se achega ao Eterno somente com o intelecto. De forma nenhuma se chega ao Eterno pelo intelecto. Se chega com equilíbrio, graça, equilíbrio, santidade, limites, compreensão, entendimento, experiência com o Eterno. Assim se caminha com o Senhor. Sendo um tzadik, Yaakov, o Eterno tira ele da zona de conforto. Para quê? Para preparar para a sua missão. E a sua missão é lá fora de Eretz. Existe uma consolidação do nível superior. Existe uma regra espiritual. Quero que vocês prestem atenção nessa regra. Quando a gente alcança um nível espiritual superior, existe um confrontamento natural para que você não permaneça naquele nível. Isso é uma regra espiritual. Toda vez que você sobe de nível espiritual, vem uma luta forte para te tirar de lá. Isso é uma regra. Outra regra diz que o crescimento espiritual é dinâmico. É dinâmico. Você nunca está parado. Sempre você está em movimento. Ou você cresce ou você desce. Ou você sobe ou você desce. Você não consegue ficar no mesmo lugar parado. Porque quando você está parado, você está descendo. É que nem uma escada rolante. Ela está descendo e você está subindo. Se você aumenta a velocidade, você consegue subir. Certo? Mas a escada está descendo. Se você para, você desce. Se você anda para trás, você desce mais rápido ainda. A vida espiritual é dinâmica. Você sempre tem que estar com a velocidade além da velocidade da escada que está descendo. E quando você alcança um nível espiritual superior, naturalmente, porque você é recém-chegado naquele nível, o ambiente ainda, você não está ainda acostumado com aquele ambiente. Então a tendência não é você permanecer, a tendência é você descer. Então quando você sobe para aquele nível espiritual, você tem que se fortalecer ali. Você tem que suar um pouquinho mais para permanecer, até que o ambiente se harmonize. Isso é uma regra espiritual. Então quando você está passando por dificuldades, quando acontece alguma coisa, ou está para acontecer alguma coisa e vem aquela tribulação, vem aquela coisa, é o que Tiago fala, regozija, se regozije com a tribulação, porque ela vai trazer paciência, vai trazer perseverança, vai trazer crescimento. Por que toda festa de Pêssah acontece a mesma coisa? Né? Antes de Pêssah, antes de Sukkot, antes das grandes festas, vem tribulação, não vem? Porque cada festa judaica que você cumpre, você sobe um pouco mais. O ambiente das festas é um ambiente propício para crescimento, gente. Então essa regra é muito interessante. O Eterno leva Yaakov para Hatzion e mostra essa glória. Yaakov fala assim: esse lugar, como esse lugar é temeroso. Em hebraico é Amakon, lugar. Rashi fala que Amakon é o Monte Moriá. Nós sabemos pela tradição que aquele lugar, né, é o lugar onde foi construída a casa. Inclusive a rocha que ele profetizou que seria a casa de Deus foi, né,
E nós vamos ver Abraham ali naquele monte e Isaac, os dois no monte. Depois na Akedah, Isaac. Depois nós vamos ver o que? Jacó recebendo aquela visão. E depois nós vamos ver quem ali? Davi e Shlomo. E depois nós vamos ver quem? Malaquias 3 diz: preparai o caminho para o Mashiach, né? Aplanai as suas veredas. De repente virá ao templo o Senhor. Yeshua esteve naquele templo, esteve naquele lugar, esteve naquele monte. Tudo conectado. Os patriarcas, a Torá, que era ensinada no templo, representada por Moshe, Davi e Shlomo, e Mashiach. A renovação das 4 alianças. E a literatura judaica diz que denomina Sulam e Yaakov, né, as 4 fases. Essas 4 fases nesse lugar que é o Amakom, né, a escada ligada ao céu como tefilá, uma oração. Ela liga ao Mashiach. São as 4 fases, né? O Talmud, Yakut, Shemini, Shimoni, Vaetze, Remetz 117 diz esse conceito. A casa de Hashem, ali ele fala, aqui não é outro lugar senão a casa de Hashem, Beit Hashem, e o portal dos céus, Sha'ar Hashamayim. Yaakov dorme sobre a rocha e tem essa visão. Então vamos ter 4 fases. A primeira fase é a fase dos patriarcas. Abraham, Isaac e Yaakov. Os dois ali representados pela graça e pela justiça de Deus, e depois em Yaakov. Ratificação da aliança. Segundo, em Moshe. Moshe abriu o portal do Shammai no Monte Sinai. E não foi ali no Moriá. Por que é no Sinai? Porque é no lugar de deserto. Não é terra de ninguém. Na verdade, é terra de ninguém. Estavam lá 70 nações. E escutaram, cada um em seu idioma, segundo a tradição. Só que Ishael diz, né, que Mitzion Tessetorah, Varadonai Yerushalayim, a palavra virá de Sião e não de Sinai. Sião é a palavra já no nível de Yeshua, nível de Mashiach. E terceiro, Davi e Shlomo, estabelecendo a casa do Eterno. Lá em 1 Reis 8, 10, 12, diz o seguinte: sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Eterno enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Que lugar mais temeroso é esse? Nuvens espessas não poderiam ficar dentro da casa, porque a presença do Eterno estava ali. Em 1 Reis 8, 29 e 30, continuando, diz o seguinte: para que os teus olhos de noite e de dia estejam abertos sobre essa casa, ele orando ao Eterno, sobre esse lugar, do qual disseste, o meu nome estaria
ali para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. E o trecho também vai dizer assim: quando os teus filhos estiverem no exílio e orarem em direção a esse lugar, escuta a voz do teu filho, dos teus filhos. Em quarto, Mashiach, consolidação, redenção, a mesma aliança chegando no seu nível mais pleno, né? A consolidação dessa aliança, Mashiach, ele vai cumprir tudo isso que foi colocado nas 3 anteriores fases, né? Ele liga o eterno com o seu povo. Jacó, quando viu a escada, ele estava vendo os anjos subir e descer, estava fazendo uma ligação entre o material e o espiritual, entre o povo e o seu Deus. Quando Moshe abriu os portais dos céus, o que o povo ouviu? A Torá, com a própria voz do Eterno. Quando Davi sonhou em construir aquela terra, aquela casa, e escolheu o lugar, ele comprou aquele monte, ele comprou aquele lugar, porque o Eterno indicou ele, mas ele falou: não vai ser você, vai ser o seu filho. Para simbolizar nisto que o filho de Davi construirá. Mashiach é o filho de Davi, e ele construirá, ou trará o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash. O original Mashiach, trazer a redenção à humanidade. E em Yeshua cumpre todas essas imagens. Quando Jacó ele unge a rocha, ele está falando o que? Com essa atitude. A rocha ungida. Quem é a rocha ungida? Yeshua. Ali é a porta dos céus, ali é o lugar, Hamakom, o lugar terrível, onde estaria a presença do Eterno. Yeshua é o que? A porta. Yeshua é o lugar. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe então uma semelhança dos vocábulos nessas 4 fases de Sulam, e as 3 fases levam ao Mashiach. Em João 1, 47 e 51 eu vou ler o texto. Yeshua viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Yeshua respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Yeshua respondeu e disse: porque te disse, vi debaixo da figueira, crês? Agora maiores do que essas coisas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele estava aludindo o quê? A escada de Jacó. Ele é a casa. Depois ele vai falar para a mulher samaritana que não é nos montes, mas em espírito e em verdade. É a plenitude da aliança. Agora, interessante nesse texto aqui, meus irmãos, por que Natanael, né, ele reconhece Yeshua só porque ele falou que viu ele debaixo da figueira, né? Ele fala: tu és o Mashiach, tu és o filho de Davi. A tradição diz o seguinte, que quando houve a matança das crianças, Yeshua teve que correr para o Egito,
a mãe de Natanael escondeu ele num lugar onde tinha as folhas de figueira. E aquilo lá ficou como segredo entre só os pais e ele. Quando Yeshua fala, eu te vi lá, aí ele consegue reconhecer. Talvez nem os pais deles estavam vivos na época. Mas ele reconhece Yeshua, porque só ele sabia o que tinha acontecido. Yeshua se mostra como Mashiach, aquele que abre os céus, aquele que abre os portais, aquele que é a casa de Deus, aquele que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele está falando que ele era o templo. E nós somos o templo. Ele nos capacita a isso. Nós somos o templo do Ruach HaKodesh. Estamos nessa aliança, que é a mesma aliança que Deus fez com Abraham, Isaac e Jacó, mas chega numa plenitude em Yeshua, onde nós podemos incorporar como casa do Eterno. E quando nós abrimos na nossa boca para louvar ao Eterno e para glorificar ao Eterno e para fazer as nossas tefilot, nós abrimos o céu. Essa grandiosidade que a gente só consegue com fé. Se a gente não tem fé, nada disso adianta. Mas a gente tem que entender que Ele nos deu algo extremamente valioso, gente. Nós somos a casa do Eterno. Por Yeshua HaMashiach nós temos condições de entrar no Kodesh HaKodashim. Temos condições de abrir o céu e ouvir a própria voz do Eterno.